Bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza, Arthur, Sérgio, Luana, bom dia. Bianca, Samara. Quem mais eu não falei? Bom dia, pessoal. Bom dia. Ana, bom dia. Ana Rodrigues. Nathalie está entrando agora. Samara, bom dia a todos. Como é que foram de recesso? Bom dia. Bom dia. Como é que foram de recesso aí? Tudo bem? Descansou um pouquinho? Bom dia, Erivelton. Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Bom, vamos lá. Meus queridos, espero que vocês tenham descansado um pouquinho. Eu sei que passa rápido, né? O recesso a gente pisca o olho, já passou. Quando a gente pensa que vai descansar, já tem que voltar novamente, mas é assim mesmo. Nosso ano está perto de acabar, estamos na última unidade. Apesar de todas essas adversidades, se Deus quiser, a gente vai encerrar o ano direitinho, vai dar tudo certo, tá? Essa reta final é importante. Eu canso de falar para todo mundo que é o seguinte: vocês chegam nesse determinado momento, todos, não só os alunos, os professores também já estão cansados, desgastados. Mas é justamente essa etapa final aqui que faz a diferença, tá? Então, os alunos que conseguem se destacar, conseguem melhor êxito, são justamente os alunos que se dedicam nesse período. E principalmente ano que vem, quando vocês forem fazer vestibular, vocês vão ver vestibular e Enem, que chega nessa época do ano, você já não está mais aguentando assistir aula, já não está mais aguentando fazer atividade, estudar, mas a diferença é justamente essa. Quando todo mundo desiste, se você tiver persistência e resiliência, você consegue êxito e facilmente você consegue atingir seus objetivos, tá? Então, esse é o momento que todo mundo está desanimado, é o momento que você tem que estar animado, ter um gás aí para seguir em frente, tá certo? Então, vamos continuar nosso assunto. Antes do recesso eu falei para vocês de lentes, disse que ia dar uma revisada rapidinho aqui, antes de continuar, para a gente relembrar o que a gente falou, tá? Deixa eu mudar isso aqui, deixa eu falar primeiro. Deixa eu ver aqui. Antes de falar ali, relembrar o que a gente falou do olho humano, a gente vai falar de lentes, relembrar aí o que a gente viu de lentes. Então, nós vimos dois tipos de lentes, né? As lentes de bordas finas e as lentes de bordas delgadas. São lentes convexas, as lentes de borda fina, pode ser biconvexa, plano convexa ou côncavo convexa. E vimos as lentes divergentes, são as lentes de bordas espessas ou delgadas, que são as lentes bicôncavas, plano-côncavas ou convexo-côncavas, tá? A gente vai representar simbolicamente as lentes convergentes por uma setinha normal nas duas extremidades de uma reta e a seta invertida nas duas extremidades como sendo a lente divergente. São a lente côncava no ar e a lente convexa no ar, tá? Então, a representação simbólica, lente convergente concentra os raios num único ponto, que é o foco, e a lente divergente espalha os raios para vários pontos, só que todos voltados para a direção do foco aqui atrás, tá? Lembrando que uma lente ela tem dois focos. Ela tem um foco do lado de cá
e um foco do outro lado. Por quê? Se o raio de luz é lançado desse lado, ela vai passar aqui na lente, vai descer e atingir esse ponto aqui. Então, ele vem aqui, ó, reto, sobe e atinge esse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, nessa região aqui, você vai ter o outro foco da lente. Aqui é a mesma coisa, ele vem, sobe na direção do foco aqui e desce na direção do foco que está aqui. Quando ele vem desse lado, ele desce na direção do foco que está aqui. Então, a lente ela tem sempre dois focos, um de cada lado da lente, tá? Bom, desculpe. Vimos aí a representação das bordas, né? Bordas finas e bordas delgadas, como eu já havia dito para vocês. Então, a gente não vai ficar desenhando a lente, a gente vai traçar uma reta, colocar a setinha normal, você já sabe que é a lente convergente. Colocou a setinha invertida, você já sabe que é a lente divergente, tá certo? Represente sempre dessa forma, mais fácil. A lente, vimos que a lente divergente, tá? Você vai ter aqui uma lupa, por exemplo, a depender da distância, ela pode ser divergente e pode ser convergente. Né? Como o espelho, lembra lá no espelho côncavo? No último caso, ele apresentava uma imagem virtual. E nos outros, na maioria dos casos, uma imagem real. A lente é a mesma coisa. Você consegue, a depender da lente divergente, você consegue, a depender da posição, você consegue obter uma imagem ampliada ou uma imagem reduzida. Quando você concentra os raios aqui, por exemplo, você está conseguindo acender uma chama de uma vela ou de um fósforo, tá? Concentrando os raios, usando uma lente que pode ser divergente, tá? Depende da posição que ela vai estar em relação ao foco, tá? O foco, como eu havia relembrado para vocês, tem sempre dois focos, um foco de um lado e um foco do outro lado da lente, tá? Foco de um lado e do outro sempre, ok? Que a luz ela pode passar dos dois lados. Isso aqui não tem importância, a gente não falou. E aí a determinação dos tipos de imagem, que é o que a gente vai ver hoje. Mas além disso, eu tinha dito para vocês sobre o olho humano. Então vamos relembrar aqui rapidinho sobre o olho antes de entrar nos tipos de imagens, certo? Então eu disse para vocês que o nosso olho ele tem uma lente. Essa lente é essa parte aqui do olho chamada de cristalino. O cristalino ele é feito de um material transparente. A luz vai passar no cristalino, ela vai sofrer refração, porque é uma lente, ó, uma lente biconvexa, e aí vai projetar a imagem no fundo do olho. Essa imagem tem que ser projetada na retina, tá? E aí na retina você tem uma ligação com o nervo óptico. Esse nervo óptico está ligado ao sistema nervoso central e ao nosso cérebro. E aí capta a imagem e manda o sinal do que você está visualizando ao cérebro, tá? Disse para vocês que o nosso olho é formado aqui pelo globo ocular, que é toda essa estrutura, tá? Você tem a córnea, a pupila, certo? Aqui você tem um líquido transparente, que é basicamente água, chamado humor aquoso, que fica na frente da pupila aqui, e entre a córnea e a pupila. Aqui você tem os cílios, que são os músculos ciliares. Então, esses músculos ciliares, eles comprimem e distendem o cristalino. Então, hoje em dia vocês têm câmeras fotográficas com regulagem focal. O nosso olho, ele já tinha regulagem focal desde a nossa criação. Então, através dos nervos ciliares, a gente consegue comprimir ou distender o cristalino, que é a lente. E aí, quando você distende, estica o cristalino, ou comprime, diminui o cristalino, você muda o foco que está dentro do seu olho. E aí você consegue focar a imagem dos objetos que você está
querendo visualizar. Então, por exemplo, naturalmente, quando você quer enxergar um objeto que está longe do seu olho, você comprime o olho para enxergar. E quando você está observando um objeto que está próximo, você distende, relaxa o olho para enxergar. Isso aí é natural, é instintivo do homem. E aí, esse nervo ele vai comprimindo e distendendo, regulando aqui o foco do cristalino. Aqui eu falei para vocês que tem um humor vítreo, que é aquele líquido branco que compõe o nosso globo ocular. Todo esse globo ocular é circundado por veias, tá? Que correm sangue, por isso que às vezes nosso olho fica vermelho quando ele fica irritado, tá? Então são esses vasos dilatados que vai dar a coloração vermelha, porque circula sangue aqui, certo? E aqui atrás, no fundo do olho, essa parte aqui vermelha, você tem a retina, tá? Vermelha não, desculpa, aqui está amarela, tá? De amarelo, tá? Essa parte que está de amarelo aqui é a retina. Aqui você tem o nervo que está ligado aqui às artérias e às veias que vão enviar esse sinal que cai na retina para o cérebro, certo? Então esse é o olho normal. A pessoa que tem o olho normal, ela é chamada de emétrope, tá? Ela é emétrope e ela tem um olho normal, tá? Essa parte do olho é líquido também, tá? É um humor vítreo. Então, por exemplo, a pessoa que tem glaucoma, eu disse para vocês que ia citar para vocês as doenças de visão também. Na última aula eu falei dos defeitos que são características físicas, tá? As doenças já são características biológicas. Existe uma doença na visão chamada de glaucoma. O glaucoma é justamente a pressão, o aumento da pressão desse globo ocular. Então a pessoa ela tem um problema genético, tá? E esse problema genético ele causa um aumento da pressão no globo ocular. E o aumento dessa pressão ele tem que ser controlado. Então, a pessoa que tem glaucoma, ela tem que controlar essa pressão. Controla através de medicamento, através de colírio. Se ela não controlar, o que vai acontecer? Ela vai ficar cega. Por quê? Porque vai chegar um momento que a pressão nesses vasos é tão grande que um vaso desse vai se romper, ou mais de um, e esse sangue vai cair em cima da retina. Quando esse sangue cai em cima da retina, a pessoa para de enxergar, certo? Ela não consegue mais captar a imagem do objeto. Pode falar, Cadu. Pode abrir o microfone aí e perguntar. Ô, professor, por que tipo, nos Estados Unidos, assim, o povo pode fumar maconha para tratar glaucoma? Não entendi. Porque aonde? Nos Estados Unidos? Tem, tipo, uns médicos que receitam maconha para quem tem glaucoma. Mas a maconha que ele receita não é para fumar, não. É medicação, é comprimido, tá? A cannabis, ela é autorizada em alguns... A folha, né? Da planta, ela é utilizada não só para fumar. Para fumar, ela causa alucinógenos. Ela tem efeitos alucinógenos. Então, ela não é utilizada... Então, nenhum médico ele pode recomendar para fumar maconha ou usar qualquer outro tipo de droga sem sem um embasamento científico. O que usa é um comprimido à base de cannabis, você está entendendo? Que faz com que o efeito dele relaxe e diminua a pressão arterial. Tanto a pressão arterial no corpo quanto a pressão arterial no olho. Mas não é fumar, não. Se você fumar, ao contrário, você aumenta a pressão. Tanto que quem fuma maconha fica com os olhos vermelhos. Como é que fica com o olho vermelho? Fica com o olho vermelho justamente porque a pressão no globo ocular ela aumenta e aí você vai ter um aumento dos vasos. E não é só maconha, não é só droga, não. Quem fuma cigarro também, normalmente fica com os olhos bastante avermelhados por causa disso. Entendeu? Então, o que ele recomenda é o uso da cannabis, que é a planta que faz a planta original da maconha, né, que se usa como maconha para fumar, mas ela também serve para usos medicinais, para algum tratamento. Tem casos de pessoas epiléticas que têm crises de espasmos,
que só melhoram com esse comprimido, aí autorizado pela justiça, inclusive no Brasil, tá? Tem famílias que já entraram na justiça, porque a criança, ela começa a ter espasmos, começa a bater a cabeça na parede, no chão, e não consegue, não tem quem controle. Mesmo amarrada, ela tem tanto espasmo que ela acaba tendo pancadas na cabeça e acaba afetando. Então, a justiça já até autorizou, para alguns casos, o uso, inclusive no Brasil, que é um país que não é liberado esse tipo de uso, mas em alguns casos a justiça libera, tá? Mais alguma pergunta aí? Teve alguém que levantou a mão, foi Douglas, parece? Mais alguma pergunta? Entendi, professor. Beleza? Então entenderam, né? Então o que acontece? Quando você tem esse aumento dessa pressão, o vaso rompe, cai sangue e a pessoa fica cega. Por exemplo, eu tinha um irmão, já faleceu, ele tinha diabetes. E a diabetes, ela causa, quando não é controlada, ela causa cegueira, tá? Então, a cegueira que ela causa é justamente isso aqui. Você tem um aumento da pressão do globo ocular, e aí esses vasos se rompem e cai sangue em cima da retina. E aí a pessoa fica cega. Meu irmão, a diabetes dele era descontrolada, ele não controlava muito bem, e aí ele ficou cego dos dois olhos. Aí o que que faz? Faz uma cirurgia. Ele foi para Belo Horizonte e fez a cirurgia nos dois olhos. Abre o olho, esvazia o olho, retira o humor vítreo e raspa a retina aqui, raspa o sangue de cima da retina, limpa a retina. E depois enche o olho com silicone especial, um tipo de silicone que é semelhante, branco, né? E aí enche o olho novamente e aguarda para ver se a pessoa volta a enxergar. Ele fez a cirurgia em Belo Horizonte nos dois olhos. Um olho, ele voltou a enxergar. Enxergava mais ou menos 80%, que foi o último que teve o vazamento. Mas o outro olho ele já não enxergava mais, porque o sangue, quando ele seca na retina, mesmo que seja rápido, ele teve que viajar, teve que fazer um monte de procedimento para fazer a cirurgia, aí já tinha danificado a retina, não teve jeito. Então, quando ele faleceu, um olho ele já não enxergava, o outro ele voltou a enxergar, mas ele ficou 3 meses cego, devido ao vazamento aí desse sangue na retina dele. Estão me ouvindo? Tamo. Beleza, caiu aqui a tela, mas é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo botar novamente aqui. Bom, falei da miopia, né? Dos defeitos lá de visão. O olho normal é métrope, a pessoa míope enxerga antes da retina, tá? Então, antes da retina, ela tem dificuldade de enxergar de longe, tá? Então, ela enxerga nitidamente de perto e de longe ela tem dificuldade de enxergar, por causa disso aqui, que é mais comprimido, os nervos são mais comprimidos. Falei da hipermetropia, que enxerga atrás da retina, então tem que usar uma lente convergente para puxar para frente da retina, dificuldade de enxergar de perto, tá? Então, de longe enxerga bem, de perto enxerga embaçado, hipermetropia, né? Enxergar assim. E falei também do astigmatismo, que é um problema na formação da córnea, entra muita luz no globo ocular e você vai enxergar tudo embaçado por causa da luz. Você tem muita luz no globo ocular, tá? E tem a presbiopia, que é o que eu falei para vocês que eu tenho, que é a vista cansada. Isso aí é por causa da idade. Então, todo mundo vai ter presbiopia. Eu sou emétrope, meu olho é normal. Eu nunca usei óculos. Eu estou usando óculos agora, depois de uma certa idade. Depois que você fica velho, o olho ele vai cansando esse nervo ciliar e vai perdendo a regulagem focal. E aí eu tenho dificuldade de enxergar de perto. Todo mundo que tem uma certa idade vai ficar com dificuldade de enxergar de perto. E vai ter que usar o óculos para a leitura. Pode falar. Tem como voltar na miopia? Tem sim. Só um pouquinho.
Aqui, ó, miopia, tá? A imagem é formada antes da retina, porque isso daqui foi comprimido pelos músculos ciliares. Então fica mais achatado, a imagem é formada na frente. O que você faz? Você tem que jogar isso aqui para o fundo do olho. Então você usa uma lente divergente que vai jogar essa imagem lá para trás e cair em cima da retina. Então a miopia, você tem o olho mais apertado, comprimido por causa dos músculos ciliares. A imagem vai ser formada antes da retina, você usa uma lente divergente, ó, prolonga os raios e ela vai cair lá atrás da retina. Então, correção com lente divergente, você vai ter problema de dificuldade, você vai ter dificuldade de enxergar de longe, objetos que estão distantes do seu olho. Você tem dificuldade de enxergar, certo? Cleiton, isso daí não se preocupe, não, que esse problema de visão você também vai ter, viu? Com a idade, você vai perder, porque você usa os olhos diariamente, comprimindo e distendendo esse músculo. É a mesma coisa do músculo de qualquer outra parte do corpo. Quando você quer ficar forte, você faz o quê? Você vai para uma academia e fica fazendo exercícios repetitivos, contraindo e distendendo o músculo do braço. Esse músculo aqui ele vai endurecer, enrijecer, certo? E dilatar. A mesma coisa é o músculo, o nervo ciliar é um músculo. Então, se você usa a vida toda comprimindo e distendendo, chega um determinado momento que esses músculos vão enrijecer. E aí você vai perder a regulagem focal. Isso é a presbiopia. Então, não existe... Você não conhece nenhuma pessoa idosa que não use óculos para ler. Todo idoso ele tem presbiopia. Agora, essa idade varia do tipo de profissão, de quanto você usa a visão, certo? Por exemplo, eu tenho 49 anos. Eu comecei a usar óculos ano passado. Ano passado, não, ano retrasado. Tá? Normalmente, a pessoa com 40 anos de idade, passou dos 40 anos, ela já vai usar óculos para leitura. Ela já começa a desenvolver a presbiopia. Com menos graus, tá? Meio grau, 1 grau, mas ela já começa a ver. Minha esposa, por exemplo, tem 39 anos e ela já está usando óculos para leitura. Por quê? Porque ela trabalha o dia inteiro analisando processos no computador. E aí não tem jeito, ela força a vista mais, tá, do que eu entro na sala de aula, por exemplo. Agora não, que eu estou no computador também, mas antes da pandemia, nos anos que antecederam, eu estava na sala de aula. Então, eu não estou mudando muito o foco da visão, como ela muda. Então, ela analisa um documento aqui, vai para outro computador, trabalha com 2 computadores, e a pessoa que usa mais a visão, ela tem a presbiopia mais cedo, porque ela perde essa regulagem focal. Outros que têm a profissão que não usam tanto essa regulagem focal, conseguem ficar mais tempo, e aí não vão ter que usar óculos tão cedo, vão ter que usar mais tarde. Mas, independente disso, a pessoa já é idosa, já tem mais de 60 anos, você não conhece ninguém que tem mais de 60 anos que consegue ler sem óculos. Se conseguir, é uma raridade, tá bom? É um fenômeno. Bom, essas são os defeitos que eu disse para vocês, são características físicas, tá? O glaucoma que eu falei, ele é doença de visão, é problema biológico, tá? E existem outras doenças de visão. Por exemplo, a catarata. Catarata é uma doença da visão que você vai ter acúmulo de uma substância branca dentro da sua córnea, tá? Na frente do cristalino. Então, essa região aqui, ó, ela começa a ser preenchida por uma substância branca, tá? Fosca, que vai com o tempo cobrindo aqui a pupila e vai impedindo a passagem da luz e a formação da imagem. Então, a catarata hoje tem cirurgia, tá? Você dá um corte aqui e ele retira essa substância que está na frente do olho, limpa o olho, a pessoa volta a enxergar normalmente. É uma outra doença de visão. Então, você tem glaucoma, catarata, que não são defeitos, são doenças de visão. Tá ok? Bom, foi isso que a gente tinha falado antes do nosso
do nosso recesso. Então, eu usei até esses slides aqui, falei das lentes, né? Mostrei os tipos de lentes, a representação, que nós já falamos hoje, o foco, né? As situações, e o que interessa para a aula de hoje é a formação de imagens em lentes esféricas, tá? Depois a gente vai entrar nos cálculos. Formação de imagens em lentes esféricas. Nós temos uma característica semelhante aos espelhos. Nós vimos que o espelho côncavo tem 5 situações de imagens para ser formadas. E disse que os espelhos convexos apenas um tipo de imagem. Aqui nós temos as lentes convexas e as lentes côncavas. O que é que vai acontecer nas lentes? Uma inversão. Por quê? Você lembra que no espelho côncavo, o espelho côncavo é que era convergente. O raio de luz batia e concentrava num único ponto. E o espelho convexo, o raio de luz batia e subia, era divergente. Aqui é o contrário. O que é côncavo, a lente côncava, ela é convergente. E a lente convexa, desculpe aqui, as lentes convexas são convergentes. E as lentes côncavas são divergentes. Então, o que isso quer dizer? Que as lentes convergentes se comportam igual ao espelho convergente. Que era o espelho convergente? Côncavo. O espelho côncavo tinha quantos tipos de imagem? 5 possíveis, né? Aqui, quem é convergente? As lentes côncavas. Então, as lentes convexas, desculpe. As lentes convexas, que são convergentes, elas vão possuir 5 possibilidades, 5 tipos de imagens, iguais ao espelho côncavo. E já as lentes côncavas vão se comportar de forma divergente, que é igual ao espelho convexo. Então, as lentes divergentes vão possuir apenas um tipo de imagem, certo? Então, convergente, não importa se é espelho ou se é lente, possui 5 tipos de imagens. Divergentes, não importa se é espelho ou se é lente, possui um único tipo de imagem. A diferença é que a lente convergente ela é convexa, enquanto que o espelho convergente é côncavo. E a lente divergente, que é côncava, o espelho vai ser convexo, certo? Então, houve uma inversão. Então, as lentes convexas, que são convergentes no ar, elas vão apresentar 5 tipos de imagens. Como vai ser esse tipo de imagem? Aí, lembre-se que eu passei aquela regra para vocês, que serve para traçar a imagem também nas lentes. Aqui ele está usando outra regra, ó. O raio de luz que passa reflete no foco, o outro que passa pelo centro do eixo óptico e atravessa. Então aqui está até fácil, porque ele está representando por uma seta. Mas se você tiver uma lente plano convexa, o ponto O você vai ter que traçar na figura. Então, para você determinar o ponto O exatamente, formar a imagem, fica muito mais difícil. Então é melhor você usar aquela regrinha que eu passei para vocês. Traça um raio de luz que passa pelo ponto mais alto, siga paralela ao eixo principal, atravesse a lente e refrate no foco. O outro passa pelo ponto mais alto pelo foco simultaneamente, atravessa a lente e refrata paralelo. E aí você vai ter a formação do ponto mais alto da imagem. Então, o segundo raio de luz, ele vem aqui, ó, passa pelo foco, atravessa a lente e vem paralelo. Tinha que ser aqui embaixo, ó. Eu já falei que eu sou péssimo nesse negócio de desenhar com isso aqui. Mas ele vem aqui, ó, vocês vão observar aqui, se eu conseguir fazer aqui retinho, vocês vão observar que ele vai exatamente no mesmo ponto. Peraí. Aqui, ó, tá vendo? Ele encontra no mesmo ponto e você vai ter a formação da imagem exatamente A tela tá verde. Travou? Tá verde a tela. Espera aí, só um minuto. Voltou. Voltou?
Continua o traçado que eu fiz aqui de preto Continua. para vocês. Então, olha só. Essa regra aqui, ó, que ele passa, é diferente do espelho. E para vocês aqui tá até fácil, porque ele passou representando uma seta. Porém, vocês vão encontrar em provas a lente desenhada, com um lado plano, um lado convexo ou um lado biconvexo. O lado biconvexo também é fácil, é só pegar o meio, você vai ter o ponto O. Mas se a lente for plano, convexa, o ponto O não vai ser no meio das duas faces. E aí você vai ter ainda o trabalho de achar o ponto O corretamente para traçar. Então, usa a regra que eu passei para vocês, que serve para espelho e para lentes. Aqui, ó. O raio passa pelo ponto mais alto, segue paralelo, atravessa a lente e refrata no foco. O outro passa pelo ponto mais alto, pelo foco simultaneamente, atravessa a lente e refrata paralelo. Aonde os dois raios refratados se encontram, você vai ter o ponto mais alto da imagem do referido objeto. E aí você consegue determinar a imagem em todos os tipos de espelho e de lentes usando a mesma regra. Ok? Bom, então aqui, quantos tipos de imagem nós tínhamos no espelho côncavo? 5. Quantos tipos de imagem nós vamos ter nas lentes convergentes, que são convexas? 5. E como vai ser? Do mesmo jeito. Distância do objeto maior do que 2f. Imagem real, invertida e menor. Lembra lá? Mesma característica, ó. Atrás do raio de 2f, que aqui no caso não é o raio, porque é lente, tá? 2f, distância do objeto maior do que 2f, imagem real, invertida e menor. Chega o objeto para frente, coloca o objeto aonde? Em cima de 2f. Imagem vai ser real, invertida e igual, certo? Chega o objeto mais para frente, coloca esse objeto aonde? Coloca esse objeto entre o raio e o foco, tá? Aí o que você vai ter? Você vai ter imagem real, invertida e maior. Coloca o objeto em cima do foco. Esse raio não vai se encontrar no outro, você tem não vai ter formação da imagem. Ou, como eu disse para vocês, alguns autores vão falar que a Ô, imagem é professor, formada no infinito. Oi, então é pode a mesma falar. coisa da reflexão dos espelhos, Exato, né? nos espelhos. Só que aqui é convexo e lá é côncavo, entendeu? Mas é a mesma coisa, por isso que você vai usar a mesma regra. E aí ultrapassa o foco, o que vai acontecer? Você vai ter imagem virtual e direta e maior. Igual o último caso do espelho côncavo, certo? Observa aqui, ó, a mesma coisa. Aqui é o que eu falei para vocês, o caso da lupa lá. A lupa vai ser isso aqui. Você tem uma lente convergente que concentra os raios, mas você consegue ver a imagem maior, porque você ultrapassou o foco. O objeto ultrapassou o foco. E aí você tem a imagem virtual direta maior. E o último, que é a lente divergente, desculpe, você vai ter a imagem sempre virtual direta e menor. Exatamente igual a um espelho convexo, que é o espelho que diverge os raios. Então, só tem um tipo de imagem. Não importa se você aproxima ou afasta do espelho, você sempre vai ter uma imagem virtual direta e menor. É o único tipo de imagem formado por lentes divergentes, certo? Então, são esses tipos de imagens que são formadas pelas lentes convergentes e divergentes. 5 tipos para as lentes convergentes e 1 tipo para as lentes divergentes. Beleza? Dúvidas sobre isso aí? Conseguiram relembrar direitinho? Todo mundo está Tudo tranquilo certo. aí? Tá tudo Beleza. É para tranquilo. relembrar. Aí é o seguinte, ó, aqui nesse outro slide tem a formação do desenho, que é a mesma coisa, é porque lá a gente usou uma seta, tá? Aqui ele pegou, por exemplo, a árvore. Por que a gente coloca o objeto em cima do eixo principal? Justamente por isso, porque em cima do eixo você consegue, traçando o ponto mais alto, você reproduz a figura em escala menor e você vai ter a imagem como ela é formada. Então você coloca a árvore diante de uma lente convexa, numa distância maior do que 2f, a imagem formada vai ser real, invertida e menor, e você vai ter uma árvore menor aqui embaixo, de cabeça para baixo, certo? Se você coloca em cima de 2f,
você vai ter a imagem formada exatamente no 2F do outro lado e você vai ter uma imagem real invertida e igual da árvorezinha. Se você coloca entre o foco e o dobro do foco, você vai ter a imagem prolongada lá atrás e aí você vai ter mais distante da lente. O raio prolongou, você vai ter uma árvore maior, invertida e real. Isso é de Tá? qual lente? Essa é da lente biconvexa, tá? São as lentes convergentes. No ar, são lentes convergentes. Biconvexa, a setinha normal, tá? Lente divergente, côncava, é a setinha invertida. Aqui, se você coloca em cima do foco, os raios não se encontram, não vai haver formação da imagem. Ultrapassou o foco, a imagem vai ser virtual, direta e maior, porque os raios irão divergir, vão se encontrar aqui atrás. E a lente divergente, observa aí, ó, que a setinha é invertida, ó. Essa lente é divergente no ar, que são as lentes côncavas, tá? Você só vai ter imagem virtual, direta e menor. Então a árvorezinha vai estar ampliada aqui atrás dela mesmo, numa situação, numa posição um pouco mais afastada e maior do que o objeto. Beleza? Meus queridos, na próxima aula nós vamos entrar na parte de cálculos. Então aí nós iremos ver os cálculos de lentes. Então, do mesmo jeito que no espelho a gente pode calcular distância da imagem, distância do objeto, distância focal, a gente vai poder calcular também nas lentes. A mesma coisa. Então, a gente vai ter as mesmas fórmulas, com algumas pequenas alterações, para calcularmos as características de lentes esféricas. Que características são essas? Distância focal, distância do objeto, distância da imagem, altura do objeto, altura da imagem, aumento linear. Então, essas características também poderão ser calculadas nas lentes. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que a gente explicou, ou alguma atividade que vocês estiverem fazendo, é só mandar aí pelo WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Beleza? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida por enquanto? Se tiver, pode aproveitar aí para falar aí agora.